O pensamento eu é a fonte de todos os pensamentos. A mente só vai se dissolver através da autoinvestigação. Quem sou eu? O pensamento quem sou eu destruirá todos os outros pensamentos e depois destruirá a si mesmo também. Se outros pensamentos surgirem, devemos perguntar a quem esses pensamentos ocorrem, sem tentar completá-los. Que importa quantos pensamentos surgem? Na medida em que cada pensamento surgir, devemos estar vigilantes e perguntar para quem ele ocorre. A resposta será, para mim. Se você perguntar quem sou eu, a mente então voltará à sua fonte, de onde surgiu. O pensamento que surgiu também desaparecerá. À medida que você praticar dessa forma, mais e mais, o poder da mente de permanecer em sua fonte aumentará. Alimentando-se com uma quantidade moderada de comida satívica ou pura, o que é superior a qualquer outra regra e regulação de autodisciplina, a qualidade satívica ou pura da mente crescerá, e isso ajudará a autoinquirição. Embora os apegos sensoriais antigos e imemoriais possam surgir sob forma de incontáveis vássanas ou tendências mentais, assim como as ondas surgem no mar, todos eles serão destruídos na medida em que a meditação avançar. Devemos nos agarrar sem cessar à meditação do ser, sem duvidar da possibilidade de erradicar todas essas vássanas e de só o ser permanecer. Por mais pecadora que uma pessoa possa ser, se ela parar de se lamentar, ai de mim que sou um pecador, como posso eu alcançar a libertação? E abandonando até mesmo o pensamento de que é pecadora, se dedicar zelosamente à autoinquirição, ela com certeza realizará o ser. Se o ego estiver presente, tudo mais também existirá. Se estiver ausente, tudo mais desaparecerá. Como o ego é tudo isso, investigar a sua natureza é a única forma de abandonar todo o apego. Controlando a fala e a respiração e mergulhando fundo em nós mesmos, como alguém que mergulha na água para recuperar algo que nela caiu, devemos, por meio de um insight aguçado, descobrir a fonte de onde surge o ego. A investigação, que é o caminho da sabedoria, não consiste em repetir verbalmente eu, mas em buscar, por meio de uma mente profundamente interiorizada, de onde o eu surge. Pensar eu não sou isso, eu sou aquilo, pode ajudar, mas não constitui a inquirição em si. Quando questionamos dentro da nossa mente quem sou eu e chegamos ao coração, o eu sucumbe e imediatamente outra entidade se revela, proclamando eu. Muito embora ela também surja dizendo eu,
Não se trata mais do ego, mas sim da existência única, perfeita. Se investigarmos incessantemente a forma da mente, descobriremos que não existe algo chamado mente. Esse é o caminho direto, aberto a todos. A mente é constituída apenas de pensamentos. E para todos eles, a base ou fonte é o pensamento eu. O eu é a mente. Se nos voltarmos para dentro, perguntando pela fonte do eu, o eu sucumbe. Essa é a investigação da sabedoria. Onde o eu se dissolve, outra entidade emerge, como eu, por conta própria, é o ser perfeito. É inútil remover as dúvidas uma a uma. Se esclarecermos uma, outra surgirá e não haverá fim para elas. Todas as dúvidas cessarão apenas quando quem duvida e sua fonte forem encontrados. Procure a fonte do responsável pela dúvida e você descobrirá que ele, na realidade, não existe. Se o questionador cessar, as dúvidas também cessarão. Como a realidade é você mesmo, não há nada a realizar. Todos tomam o irreal por real. É preciso que você desista de tomar o irreal por real? A finalidade de toda meditação ou repetição de mantras é apenas isso: abrir mão de todos os pensamentos referentes ao não-eu, é desistir de todos os pensamentos e concentrar-se num só. O objetivo de toda prática ou sadhana é fazer com que a mente fique focada em uma única coisa, concentrando-a num só pensamento, e assim excluindo os demais. Fazendo isso, no final, até mesmo esse pensamento único irá embora e a mente se extinguirá em sua fonte. Quando inquirimos quem sou eu, o eu investigado é o ego, também é esse eu quem faz a autoinvestigação. O ser não tem inquirição, é o ego que faz a investigação. O eu, sobre o qual a investigação é feita, também é o ego. Como resultado da investigação, o ego deixa de existir e descobrimos que somente o eu real existe. Qual a melhor maneira de matar o ego? Para cada um, o melhor caminho é aquele que parece mais fácil ou que tem maior apelo. Todos os caminhos são igualmente bons na medida em que conduzem ao mesmo objetivo: dissolver o ego no eu real. O que o devoto chama de entrega, aquele que faz a investigação chama de sabedoria. Ambos estão tentando levar o ego de volta à fonte da qual ele surgiu e fazê-lo ser absorvido por ela. Pedir que a mente mate a si mesma é como fazer do ladrão um policial. Ele irá com você e fingirá prender o ladrão, mas nada será ganho. Portanto, volte-se para dentro e veja de onde surge a mente
e ela deixará de existir. A respiração e a mente surgem da mesma fonte, e quando uma delas é controlada, a outra também fica controlada. De fato, no método investigativo, não estamos simplesmente tentando eliminar algo, dizendo não somos o corpo nem os sentidos, e assim por diante, visando alcançar a realidade última. Mas sim, estamos procurando descobrir onde surge o pensamento eu, ou o ego dentro de nós. Nesse caso, aliás, a pergunta de onde eu vim seria mais correta do que quem sou eu. O método contém em si, de forma implícita, a observação da respiração. Quando observamos de onde o pensamento eu surge, estamos observando também a fonte da respiração, já que tanto o pensamento eu quanto a respiração provém da mesma fonte. O controle da respiração pode servir como uma ajuda, mas por si mesmo nunca pode levar ao objetivo. Enquanto você o pratica mecanicamente, procure manter a mente alerta, lembrando do pensamento eu e da busca pela sua fonte. Então, você descobrirá que o pensamento eu surge do lugar no qual a respiração desaparece. Eles desaparecem e emergem juntos. O pensamento eu também submergirá junto com a respiração. Simultaneamente, um outro eu, luminoso e infinito, emergirá e será constante e inquebrantável. Esse é o objetivo, o qual recebe diferentes nomes: Deus, eu real, Kundalini, Shakti, consciência, etc. Quem sou eu não é um mantra. Significa que você deve descobrir onde em você surge o pensamento eu, que é a fonte de todos os outros pensamentos. Mas se você achar que o caminho da investigação é difícil demais, continue a repetir eu, e isso o levará ao mesmo objetivo. Não há nenhum mal em usar o eu como mantra. Trata-se do primeiro nome de Deus, eu sou. Peço que veja onde o eu surge em seu corpo. Mas realmente não é muito correto dizer que o eu surge e dissolve-se no coração, no lado direito do peito. O coração é outro nome para a realidade, e não está nem dentro nem fora do corpo. Não pode haver nenhum dentro ou fora para ela, já que a realidade apenas é. Por coração, não me refiro a nenhum órgão fisiológico, nenhum plexo de nervos, ou qualquer coisa do gênero. Mas enquanto a pessoa se identificar com o corpo e pensar ser o corpo, ela é aconselhada a ver no corpo onde o pensamento eu surge e volta a se dissolver. Deve ser no coração, no lado direito do peito. Todo homem de qualquer raça, língua ou religião, quando diz eu, aponta para o lado direito do peito, para referir-se a si mesmo. Isso é verdadeiro em todo o mundo. Portanto, esse deve ser o lugar, e observando-se de forma perspicaz o constante surgimento do pensamento eu no estado de vigília e seu desaparecimento no sono, podemos ver que surge no coração, no lado direito. Saiba primeiro quem você é. Isso não requer escrituras ou erudição,
é simplesmente experiência. O estado de ser está aqui e agora o tempo todo. Você perdeu contato consigo mesmo e está pedindo orientação aos outros. O propósito da espiritualidade é voltar a mente para dentro. Há um verso no Kaivalya Navanita que diz o seguinte: se você conhecer a si mesmo, nenhum mal poderá lhe acontecer. Como você me perguntou, eu estou lhe dizendo. O ego só surge agarrando-se a você, o eu real. Permaneça no eu real e o ego desaparecerá. Até esse momento, o sábio estará feliz dizendo: eis aí. E o ignorante perguntando: onde? A regulação da vida, tal como levantar-se em uma hora determinada, tomar banho, praticar repetição de mantras, etc., tudo isso é para quem não se sente atraído pela autoinvestigação ou não é capaz de fazê-la. Mas para aqueles que podem praticar esse método, todas as regras e disciplinas são desnecessárias. Sem dúvida, é dito em alguns livros que devemos cultivar uma virtude após outra, e assim nos prepararmos para a libertação, ou moksha. Mas para os que seguem o caminho da sabedoria ou da investigação, sua sadhana é por si só suficiente para adquirir todas as qualidades divinas. Eles não precisam fazer mais nada. O que é o mantra Gayatri? Na verdade, quer dizer: deixe-me concentrar naquele que tudo ilumina. Se você fosse um com o corpo, como você poderia existir sem o corpo em sono profundo? Você pode separar-se do que é externo a você, mas não do que é uno com você. Assim, o ego não pode ser uno com o corpo.